dia e a paz do Senhor para vocês. Tudo bom, Yasmin, Letícia e Rebeca? Tudo bem com você? Cadê João Vitor, que ninguém vê João Vitor? E Luiz? Tudo bom, Luiz? Samuel, eu conto com a presença de vocês, certo? Vamos aqui agradecer a Deus por mais este dia, por mais esta aula que Ele tem nos concedido. Senhor nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Pedir que o Teu Espírito Santo venha conduzir este trabalho, que possamos, Senhor, entender a Tua palavra e praticá-la. Em nome de Jesus é o que Te pedimos. Amém. Olha, jovens, a aula de hoje é a aula número 13, é o encerramento do nosso primeiro trimestre do ano de 2021. E neste primeiro trimestre, vocês lembram-se que falamos sobre as cartas de Paulo, certo? E hoje nós vamos estudar a última carta, que é a carta de Paulo, a menor carta, não tem vários capítulos, um único capítulo com 25 versículos e que foi escrita provavelmente na cidade de Colossos, certo? Vamos primeiro para o título da lição, que diz: Amizade, uma coisa boa. E para o texto em destaque que se encontra em Filemon, versículo 1, que diz: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho, certo? Como nós vemos aqui, já fala aqui de 3 pessoas, né? Filemon, Paulo, que é o escritor da carta, e Timóteo. Nós já vimos aí 3 pessoas incluídas nesta carta. Mas antes vamos falar só um pouquinho das cartas, as 13 cartas que foram enviadas às igrejas que Paulo mesmo organizou juntamente com seus companheiros. E foram endereçadas às igrejas. Tem algumas cartas que foram endereçadas à igreja e outras foram endereçadas aos companheiros, como foi a carta de Tito, Timóteo e esta última de Filemon. As outras cartas que foram enviadas às igrejas de Roma, Corinto, Éfeso, Galácia e à igreja de Colossos e Tessalônica. Mas na sequência nós vemos a carta de Timóteo, Tito e Filemon. E hoje nós iremos nos adeter nesta carta de Filemon. Como já disse, é uma carta pequena, com apenas 25 versículos. E o teor desta carta é um pedido, uma intercessão que Paulo faz ao seu amigo Filemon, que estava na cidade de Roma, e na casa dele havia uma igreja, ou seja, ali havia um trabalho que estava sob a liderança de Filemon. Paulo ali escrevendo para ele, intercedendo por Onésimo, certo? Quem era Filemon? Filemon era um rico gentio. Lá no versículo 16 e 17 nós vemos isso. Por que ele era rico? Porque naquela época só quem tinha escravos eram os senhores, e os senhores de lá eram ricos naquela época. E ele foi convertido ao Evangelho através de Paulo. Lá no versículo 19 nós podemos ver isso também. E como já falei, ele era membro na igreja de Colossos, era o responsável por aquela igreja que fora organizada por Paulo. Vamos ver quem era Onésimo. É interessante saber que a palavra Onésimo significa útil, certo? Onésimo era um fugitivo, um escravo fugitivo que estava sob a tutela, ou seja, era propriedade de Filemon. E como nós vemos aqui na carta, Onésimo desenvolveu uma amizade muito grande entre Paulo e Timóteo.
quando Paulo estava lá em Roma. Paulo estava preso em Roma, passou 2 anos lá preso. E Onésimo se chegou até a Paulo e ali desenvolveram uma bela amizade. Então, Paulo, acompanhado do seu amigo Timóteo, escreveu esta carta intercedendo a Filemon por seu escravo Onésimo. Mas o que Onésimo teria feito? A Bíblia relata aqui, a Bíblia, que ele tinha roubado ou furtado algo, ele tinha levado algum bem do seu senhor, de Filemon, e fugira. E naquela época, o escravo fugitivo estava sujeito à pena de morte. O seu senhor tinha este direito de levar o escravo à morte por conta do delito que ele fizera, certo? Paulo então intercede a Filemon com palavras muito diplomáticas, palavras que a gente lê aqui, tem que procurar um vocabulário para a gente, um dicionário para a gente entender melhor, né? Então Paulo intercede a Filemon por Onésimo, que Filemon perdoe a Onésimo, porque antes ele era inútil, agora se tornara útil. Por quê? Porque aceitaram o evangelho ali na prisão, como Paulo disse, que ele aceitou o evangelho ali na prisão. Então, Paulo, escrevendo a Filemon, pede que ele o receba, que perdoe a sua dívida, e até Paulo disse assim para ele: se o que Onésimo devia, ele mesmo Paulo podia arcar esta dívida, podia pagar. E mais na frente nós vemos Paulo pedindo que Filemon aceite Onésimo e também dê pousada a ele. Está escrito lá no versículo 22. E juntamente prepara-me também pousada. Certo? O que nós vemos aí? O amor tão grande que Paulo tivera com Onésimo, um amor que vem de Cristo, né? Porque Paulo, se fosse uma outra pessoa, devolveria o escravo, como era a obrigação na lei, estava escrito que era para devolver o escravo ao seu senhor. Ele poderia ter muito bem devolvido Onésimo a Filemon, sem interceder, sem pedir que ele o aceitasse agora como um cristão, ou seja, como um irmão. Agora ele deixou tudo no nível só. Onésimo, fazia conta que isso aqui, Onésimo era escravo, Filemon, senhor, estava num patamar menor, Onésimo. Então, quando ele aceitou Jesus, Paulo colocou ele no mesmo patamar. Onésimo e Filemon agora estariam no mesmo patamar, porque aceitaram a Jesus. E eles se tornaram, Paulo, como já falei, se tornaram muito amigos. Então, Paulo intercedeu pedindo que Filemon aceitasse e perdoasse a Onésimo, porque se a dívida que Onésimo teria com ele, Paulo mesmo pagaria, certo? O que nós podemos tirar a respeito desta lição para os nossos dias? Podemos tirar que Jesus transforma o pecador e também transforma os relacionamentos, ele restaura o relacionamento. Nós vemos também, jovens, nós podemos tirar na lição para os nossos dias, que muitas vezes nós temos uma amizade de vários tempos, e de repente algo acontece e essa amizade se desfaz, cada um vai para o seu lado, quando deveria chamar seu amigo à parte e saber o porquê daquela ofensa, daquilo que aconteceu. Nós estamos sujeitos a isso, sabe por quê? Porque Jesus teve seus discípulos e no meio deles teve um que o traiu. Como nós seres humanos não estaríamos também sujeitos a isso? Mas qual foi?
Jesus perdoou. Paulo também intercedeu para que houvesse o perdão da parte de Filemão para Onésimo, que também eu gostaria de trazer para o nosso raciocínio nesses dias, onde a internet está no auge, as mídias estão no auge, e nós vemos muitas vezes, tem tantos seguidores, tem tantos amigos, mas na hora que você está necessitado, você vai recorrer a quem? Ao amigo da internet que você nem conhece, ao amigo do Instagram, ao amigo do Face, que você nem conhece. Você tem que constituir uma amizade sólida, uma amizade concreta, não uma amizade abstrata, quando tem 1000 seguidores, 1500 seguidores, mas daqueles seguidores ali, quem realmente são seus amigos? Já parou para pensar isso? Esta lição também vem nos alertar para isso. Esta lição também vem nos alertar para isso. Quais são os meus amigos? Tá certo? E também podemos extrair desta lição uma simbologia. Que Paulo, Onésimo e Filemão. Onésimo está no lugar do pecador arrependido. Paulo está no lugar de Jesus, aquele que intercede por nós a Deus. E Filemão está no lugar de Deus. Nós podemos tirar vários estudos desta mensagem aqui, mas vamos nos ater apenas na amizade. E também eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verificarem bem, mas eu gostaria de ler para vocês. O amigo que você deve ter deverá ser tipo a matemática, onde a alegria é somada, a tristeza é diminuída, a confiança é multiplicada e a felicidade dividida. Este tipo de pessoa aí é que deve ser o seu amigo, um amigo fiel, um amigo leal e que ele esteja enquadrado nestes itens aqui, tá certo? Como nós vemos aqui sobre a amizade, que nós podemos também relatar o primeiro tópico da lição, apenas um breve. E diz assim: o amor como vínculo da amizade. Provérbios capítulo 17, versículo 17, diz assim: o amigo ama em todos os momentos, ele é um irmão na adversidade. Ou seja, o amigo não é só aquele que está junto de você nas suas conquistas, quando você está bem, numa boa, quando você está no auge. Não, isso aí não é um amigo. Isso aí é um aproveitador. E existe sim esse tipo de amizade. Pessoas que se aproximam de você só para quê? Você pode dar um benefício àquela pessoa, então a pessoa vai se aproximando de você. Por exemplo, se você é uma pessoa inteligente e tudo se sobressai muito bem, aquela pessoa se encosta em você para dali sugar o que você tem. E existe esse tipo de amizade. E a pessoa inocentemente se abre com aquela pessoa e no fim, a faca entrando. Então nós temos que alertar para que tipo de amizade é que eu tenho, quais os tipos de amizade que eu tenho e prestar atenção se aquela pessoa se aproxima de você pelo que você é ou pelo que você pode conceder a ela. Porque existem os proveitosos, certo? Vamos ao tópico 2. Tópico 2 diz assim: a amizade é ontem e hoje, ou seja, a amizade deve ser permanente. E eu acho interessante porque muitas vezes eu tenho visto isso. Tem duas pessoas que são muito amigas. Aí se vier uma terceira pessoa querer fazer parte dessa amizade, um desses dois vai ficar enciumado. E vai deixar a pessoa com aquela outra terceira pessoa e vai cair fora. Não, a amizade ela é para ser multiplicada. Não pode haver ciúme, mas agora você é só amiguinho de fulano, porque fulano chegou, você é só amiguinho dele. Não. Nós devemos multiplicar a nossa amizade, certo?
E o tópico 3, para a nossa finalização, vai nos falar que é bom fazer amizade. Por que é bom fazer amizade? Vamos ver lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10, que eu gostaria de falar para vocês o porquê que é bom, a Bíblia diz que é bom fazer amizade, né? Capítulo 4, versículos 9 ao 10, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Ou seja, a Bíblia está dizendo que é melhor você andar com outra pessoa, porque um vai ajudando a outro. Assim acontece, né? Nos trabalhos em grupo da nossa escola, nos ensaios, quando você não sabe direito uma música, mas chama alguém para algum amigo que conhece melhor aquela música, ele ensina. A Bíblia nos diz que é melhor que serem dois, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E mesmo sabemos que a solidão não é bom para ninguém. É bom nós termos alguém para nós conversarmos, para nós dividirmos as nossas tristezas, preocupações e também as nossas alegrias e conquistas, certo? Eu gostaria de encerrar esta aula também alertando para vocês e deixando esta reflexão: que tipo de amigo você é? E que tipo de amigo você gostaria de ter, certo? Eu gostaria de deixar para vocês um desafio, que vocês irão pesquisar na Bíblia dois tipos de amigos, ou seja, amizade entre duas pessoas. Quem eram estas pessoas e colocar a sua referência, certo? E aqui nós agradecemos a Deus a oportunidade que Ele nos tem dado. E que no próximo domingo nós possamos estar aqui para o primeiro domingo do segundo trimestre de 2021. Amém. Que a paz de Deus esteja com vocês.